Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara cegos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no Café com o Evangelho Mundial. Nos siga também na página do Instagram, @sge.guarapari. Do livro Assim Vencerás, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não cesses de auxiliar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, minorando a miséria espiritual do mundo desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre o poder do bem, ao lado do irmão infeliz que se fez malfeitor contumaz. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que possa livrar-se das profundezas do abismo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude, junto daqueles que resvalaram nos grandes infortúnios da alma. Todavia, não lhes subtraias o incentivo para o retorno à vida útil e digna, a que todos nos achamos destinados. Não arrojes os tesouros das revelações divinas aos transeuntes que passam, cujo íntimo ainda não conheces. No entanto, não ouvides a necessidade de simpatia e carinho com que nos compete auxiliar ao forasteiro, de vez que um dia seremos igualmente estrangeiros em outras regiões e em outros climas. Não te precipites no pântano, mas socorre-o, a fim de que se faça menos amargo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras nas oportunidades do futuro. Não confies plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. Entretanto, ampara o solo, removendo-os convenientemente, a fim de que o chão, hoje infeliz, possa amanhã surgir renovado ao toque de teu esforço. Não cesses de agir, construindo e elevando para o bem infinito. Não atires pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Todavia, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual, reclamando-nos atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor quando nos asseverou convincente: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais um Café com o Evangelho Mundial, nesse 15 de junho de 2025, um friozinho muito gostoso aqui no Rio de Janeiro. Um domingo com alegria, com Ivani Venâncio, com Júnior Sampaio, com Francisco Mogas, com Charles Kemp, com a Maria Brito e com o nosso novo comentarista, né? O Vaguinho Guimarães. Wagner, seja muito bem-vindo, meu querido. Receba aí as nossas boas vibrações, é muito bom tê-lo conosco. E vamos passar a palavra para o nosso querido Gilmarzinho, que vai fazer a oração inicial para que a nossa companheira Sara Faria possa fazer a palestra de hoje. Alguém tem que acionar o seu som, Gilmar. Não sei se eles estão com problemas na internet.
estão com problemas na internet. Vou esperar uns segundinhos. Você já sabe perguntar. Senhor Jesus, para que neste domingo a palestrante de hoje, Sara Farias, possa dar uma bela palestra, para que com esse começo de semana nós possamos amanhã retomar as atividades do dia a dia, trabalho ou qualquer coisa que for. Que os benfeitores espirituais possam abençoar a todos que estão presentes aqui ou a todos que também não estão, e que também possa dar as palavras de sabedoria para a Sara Faria. Que assim seja. Obrigada, Gilmar. Então, hoje a nossa companheira Sara falará para a gente da lição Não Cesses de Auxiliar. Sara, seja muito bem-vinda. Estávamos com saudade de ouvi-la aqui no programa. São 8h01, você vai ter até 8h40. Estaremos aqui te ouvindo nos bastidores. Precisando é só nos chamar que a gente volta. Obrigada. Está liberado? Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo mundo afora. E para todos que estão aqui, especialmente aqui na nossa cidade, que está fazendo um friozinho, que alguém disse aí que é um friozinho gostoso, mas eu falo assim, eu vim morar na praia porque eu não gosto de passar frio. E está fazendo bastante frio. E assim, no domingo de manhã, as pessoas estarem aqui, mesmo com esse frio, mesmo na preguicinha, isso é muito gratificante. A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão buscando mesmo a melhoria, buscando o conhecimento que transforma, e isso é extremamente importante, né? Não só para nós mesmos, mas para todo mundo ao nosso redor. Nós vamos falar hoje sobre ajuda, sobre caridade. E o interessante é que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa no Espiritismo é sobre a caridade. Na realidade, quando a gente está de fora, né? Por exemplo, eu que não nasci em berço espírita, quando a gente está de fora, o que a gente ouve falar de bom dos espíritas é em relação a ser, de fato, um povo caridoso, um povo que ajuda. E é um rótulo bacana desse ponto de vista, né? Porque na maioria das vezes a gente escuta coisas ruins, que não é algo de Deus e tudo mais, e eu passei muito por isso durante a minha jornada. E falar de ajudar, até nisso, a gente vai entender, de acordo com esse texto, né, a gente vai entender que até para ajudar, até para fazer a caridade, a gente vai precisar de ter um ponto de equilíbrio, de saber a hora certa, e de saber que tem pessoas que estão prontas para receber ajuda, e tem pessoas que ainda não estão prontas para receber ajuda, por mais que a gente enxergue que elas precisam de ajuda. E é praticamente impossível a gente ajudar da forma que a gente quer quando a pessoa não está pronta. Eu me lembro, por falar em espiritismo, em começo, em caridade, eu me lembro assim, que durante toda a minha jornada antes do espiritismo, né, eu iniciei no espiritismo com 25 anos. E antes disso, eu tinha uma visão do espiritismo muito ruim, que era, vim aprendendo a minha vida toda, de que era algo ruim, de que poder escolher qualquer religião que você quiser, menos o espiritismo. Então eu cresci nessa condição religiosa, e quando eu conheci o espiritismo, foi de fato para mim um encontro com Jesus e também com a liberdade, porque eu estava certa de que eu estava condenada ao fogo eterno, porque eu já tinha feito muitas coisas até os 25 anos que eu considerava erradíssimas, imperdoáveis. Então, eu passei por uma fase. Então, eu ouvi essa mensagem de um amigo espiritual
numa situação dessa da necessidade da gente se ajudar, sabe? Quando você percebe que tem alguma coisa de errado dentro de você, que você precisa de mudar aquilo. A mudança, a transformação pessoal, por mais simples que ela possa ser, porque quando você lê, né, é simples de fazer. Por mais simples, na prática, ela é bem complicada. É bem complicado porque você começa bem, mas em determinado momento você pode tropeçar, né? Então, esse amigo espiritual disse assim, sabe aquelas brincadeiras de cabo de guerra? Você já viu aquelas brincadeiras de cabo de guerra? Então, vamos imaginar uma pessoa que tem 44 anos. Quando ela completou 40 anos, que normalmente é a idade que na psicologia se fala de metanoia, né? Você começa a pensar, rever sua vida, pensar em um monte de coisa. A pessoa fez 40 anos e entendeu que ela precisa de fazer determinadas mudanças na vida dela. Porque, se você parar para pensar, 40 anos, você já viveu a metade, pelo menos, da sua vida, ou está chegando na metade. Então, você ainda tem um tempo para poder refazer, né? Então, imagina uma pessoa que aos 44 anos, ela percebeu que não estava muito legal. E aí ela, não, eu tenho que fazer diferente, eu vou fazer diferente. Ela encara a verdade sobre si, percebe que precisa ser feito. E então ela inicia aquele processo de transformação. E é claro que ela vai passar por várias situações de desafios, né, a partir dali. Então, o cabo de guerra é como se fosse assim, ó, durante 40 anos da sua vida, você fez desse jeito, tá? Aquele lado do cabo de guerra. Mas agora, durante 4 anos, você já começou, está fazendo mais ou menos certo. Ou começou agora, 1 ano, 1 mês. O outro lado do cabo de guerra está muito enfraquecido ainda. Então, é como se fossem 40 pessoas de um lado puxando para 3 pessoas, para 2 pessoas puxando do outro. Velhos hábitos, novos hábitos. É extremamente difícil a gente lutar dessa forma, fica desigual. Por isso que, na maioria das vezes, a gente precisa dessa autoajuda, desse autofortalecimento, para a gente conseguir combater aquilo que foi mais pesado, o lado da corda que foi muito mais pesado. Imagina uma pessoa que fumou durante 50 anos. E aí essa pessoa foi e ouviu de um médico, olha, se você não parar de fumar, você vai morrer. E aí a pessoa decide, né? Não, vou parar de fumar. Pois ela passou 50 anos fumando. Imagina o primeiro mês a dificuldade. Imagina o segundo mês. Imagina ela sentir o cheiro de alguém fumando. Imagina 1 ano, 2 anos. Então, os 50 de um lado da corda, daquele mau hábito, pesam muito mais do que os 2 que ele está sem fumar, que essa pessoa está sem fumar. E aí você pensa que como é que essa conta ela vai fechar? Essa conta só vai fechar se o lado que tem um número menor na corda for fortalecido. Então, assim, ó, como que eu fortaleço no caso da pessoa que abandonou o vício? Né? Como que eu fortaleço? Eu fortaleço entendendo que, poxa, agora eu consigo respirar melhor, consigo caminhar sem tossir, consigo, né, fortalecendo com pequenas coisas, se gratificando pelo pouco que ele conseguiu conquistar, vibrando com essas pequenas conquistas, para até que ganhe rodagem desse outro lado da corda, sabe? Não sei se consegui me fazer entendida com a ilustração, mas a nossa vida é sempre assim, sempre que você quer mudar algo que você já está acostumado a fazer, vai ser muito complicado de você estabelecer aquilo como rotina, enquanto você não fortalecer muito bem esse lado da mudança, né? Então, continuando, para concluir a história dessa minha colega de trabalho, Célio veio falar para mim, nossa, isso é muito normal, Sara. A pessoa precisar do espiritismo, ir na casa espírita e tudo, e depois ela está bem e não querer mais ir, ou ir de vez em quando, né? Vai de vez em quando, pesou a coisa aqui na vida, eu vou lá na casa espírita, porque logo vou ter uma resposta, enfim. E aí também nisso, quando eu estava lendo o texto, eu me lembrei dessa história, exatamente porque tem uma parte que fala no texto sobre a semente ser plantada. De qualquer forma, a semente foi plantada. Por mais que eu tenha ficado brava, né, revoltada, isso demorou a passar, tá, gente? Porque não é muito racional, não.
você fica ruminando aquilo pelo que você sente, né? Para mim era como se eu tivesse conseguido ajudar a pessoa a refazer a vida dela dentro do espiritismo, junto dos amigos espirituais, e de repente a pessoa não quer mais, né? Então, tá tudo bem, ela não quer mais. E isso foi muito difícil para eu conseguir organizar dentro de mim até entender isso, que a semente foi plantada. Então, de vez em quando, eu estou fazendo uma palestra, eu vejo ela na plateia. De vez em quando, eu vou numa outra casa espírita, ela está lá. De vez em quando, mas a semente foi plantada. Porque nem sempre a pessoa está pronta. E aí eu quero trazer isso para um outro ponto de vista, porque quando a gente fala da caridade, da ajuda, a gente fala muito pensando nisso, né? Em como eu posso ajudar, em quem eu vou ajudar, em como eu vou ajudar. Mas a gente esquece de pensar na gente, de voltar esse ponto de vista para nós, quando nós precisamos de ajuda, e que na maioria das vezes a gente não está pronto para receber determinada ajuda. Você quer, mas você quer do seu jeito. Você quer resolver uma ajuda, você quer resolver um problema, mas se alguém vem e te ajuda, você quer do seu jeito. Não quer do jeito que a pessoa está te mostrando. Agora, vamos imaginar esse mesmo ponto de vista da nossa necessidade de ajuda, que é constante, partindo dos amigos espirituais, partindo do nosso anjo da guarda. Quando ele percebe, está lá do nosso lado, vivendo, né? Não só o anjo da guarda, mas os mentores espirituais, os amigos que acompanham a gente, os espíritos familiares. Pensa que num planejamento espiritual, não é um espírito que fica do seu lado planejando sua reencarnação, é um monte, cada um na sua função. Então, você vem para a Terra, você reencarna, e eles estão lá, te acompanhando, né? E o anjo da guarda está ali, mais próximo de você. Imagina numa determinada época da sua vida que é crucial uma decisão que você precisa tomar, que é importantíssima e que você está tendendo a tomar uma decisão errada. Imagina esses amigos. E que os que são mais próximos, imagina, por exemplo, a Aloísio, que tem uma mediunidade mais lúcida, do espírito chegar para ele a ponto de falar: Aloísio, olha, pensa esse caminho aí. E o Aloísio bateu o pé. Não é possível. Será que eu estou ouvindo espírito mesmo? Será que isso não é obsessão? Porque o certo é isso. E aí o espírito está ali para mostrar para ele o caminho e ele não está nem acreditando no que ele está ouvindo, porque o que ele quer é tão forte, a decisão que ele quer tomar é tão forte que nem um espírito quase se materializando ali para ele não está conseguindo acreditar. Porque na maioria das vezes, quando a gente está firme naquilo que a gente quer, a gente não quer ouvir. E às vezes é a hora que a gente está mais precisando de ajuda, porque é uma decisão crucial, porque é um momento crucial na nossa vida. Então, assim, a gente vai e ora, e pede a Deus para enviar ajuda, e pede os espíritos, e às vezes eles vêm para dar uma ajuda, só que aquela a gente não quer. Não, essa eu não quero, não. Eu quero aquela ajuda daquele jeito, não quero essa. Né? E esse texto, ele é um convite à reflexão nesse sentido. Ele fala assim, ó, não cesses de auxiliar, lá no título. Isso significa que a gente não deve parar de ajudar, jamais. Aquelas parentes minhas lá do começo, que falaram de mim pelas costas, e eu escutei, né? A minha colega que veio na casa espírita durante o período que precisou e depois não para de ajudar. Só que a questão é como? Eu vou continuar falando de espiritismo para alguém que não quer ouvir? Lógico que não. A forma de eu ajudar é que precisa mudar. E a caridade, ela está em formas completamente diferentes. Você encontra a caridade, é tanto que no Livro dos Espíritos, está lá na questão 886, como que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Então, quantas formas a gente tem de ser benevolente com as pessoas? Precisa de ser só falando? De forma nenhuma. Às vezes, é só você estar ali. Só você... É igual a gente enquanto mãe que o filho está doente. Você não pode fazer nada, a não ser dar o remédio na hora certa, orar, mas para o filho, só de você estar ali, você está ajudando muito.
Imagina, a criança está lá na escola doente, liga para a mãe buscar, só da criança ver a mãe, ela já se sente aliviada. Né? Então, a benevolência, ela se manifesta de diversas formas, e a gente tem isso por parte deles, por parte dos amigos espirituais que estão um degrau acima de nós, em termos de evolução, e eles são benevolentes, eles não julgam a gente. Nós ainda temos a tendência de julgar, mas eles não julgam a gente. Então, olha a forma de benevolência se manifestando de formas completamente diferentes. Né? E aí fala ainda, indulgência para com as faltas alheias. Ou seja, o simples fato de eu entender que a minha colega não está no momento, ela veio enquanto estava precisando, e quantas vezes ela precisar de novo, nós estaremos com a casa espírita aberta. Quantas vezes ela precisar de novo, nós vamos aplicar passo, nós vamos fazer leitura, nós vamos fazer oração e responder 200 vezes de novo qualquer dúvida que venha. Sabe? Então, isso é você se colocar no lugar da pessoa e entender que o que ela vivencia na experiência dela é muito diferente do que o que você vivencia. A forma como estar aqui mata a minha sede não é igual para qualquer outra pessoa que entrar aqui agora e sentar para ver uma palestra pela primeira vez. Talvez para ela vai ser um pouco diferente, né? Como para mim, quando eu entrei na casa espírita, no meio de uma confusão dentro da minha cabeça, num processo depressivo, tomando remédio para depressão, e que eu ouvi uma palestra, eu me lembro direitinho da palestra. Foi uma palestra sobre aborto, não tinha nada a ver comigo, né? E eu lembro do palestrante, eu lembro das coisas que ele falou, que não tinha nada a ver com o que eu estava passando, mas eu senti que eu estava no lugar certo. Foi aonde que eu senti que matou a minha sede. Mas não vai ser igual para todo mundo. Então, eu preciso, de fato, de ser indulgente, não necessariamente com uma falta, mas com o momento que a pessoa está vivenciando, que não é o mesmo que o meu. Né? Eu preciso ser indulgente, por exemplo, com o meu filho, eu preciso ser indulgente com o meu esposo, com as pessoas que convivem comigo. A gente iniciou, na casa espírita que a gente frequenta atualmente, um grupo de mediunidade, né? Então, pessoas que nunca tinham estudado sobre mediunidade, mas que sentiam que tinham alguma sensibilidade, começaram a frequentar o estudo. O grupo estava enorme, agora já está menor, né? É natural também. Você começa com 50 e conclui com 5, basicamente é assim. Mas esse grupo estava enorme e as pessoas estavam muito sedentas de saberem sobre mediunidade. Ah, porque eu vejo não sei o que na minha casa, porque a minha mãe faz isso e não entende o que está acontecendo com ela, e cada um com uma queixa. Começamos estudando o livro dos médiuns, e aí toda vez quando acabava o estudo, alguém ficava no final querendo uma conversa, querendo explicar o que estava passando. E assim, a gente foi passando por uns meses. Até que uma colega que estava participando já, devia ter uns 6 meses do estudo, e por mais que a gente pegue lá o livro dos médiuns para seguir direitinho, a gente sabe que quando a gente estuda, o assunto voa. Né? A gente começa a falar sobre outras coisas, a responder questionamentos das pessoas, e aquilo tudo vai virando uma coisa. Então, essa colega pediu uma conversa comigo e com o Célio, que estávamos coordenando o estudo, e nós fomos conversar com ela. E aí ela começou a expor que a vida dela era muito difícil, porque ela morava com a mãe dela, e a mãe dela era uma pessoa muito difícil, porque era desequilibrada, e normalmente o problema é sempre outra pessoa, né? Não é a gente. Então, ela começou a falar, e naquele momento, a gente percebeu que, na realidade, não era muito bem a mãe dela que era o problema, não. A gente percebe, você percebe conversando com a pessoa. E aí ela falando que tinha, com certeza tinha espíritos obsessores na casa dela, porque acontecia determinados fenômenos na casa dela. E aí, pronto, quando ela falou tudo que ela queria falar, nós começamos a apresentar algumas soluções para ela. Esclarecer o que podia ser espiritual, o que não podia ser. E quando a gente falou algumas coisas que não necessariamente eram espíritos, ela começou a ficar muito brava, porque ela queria que fosse. Ela queria que fosse espírito. Ela queria que fosse o problema que ela tinha com a mãe dela, ela queria que fosse causado por espírito. Ela não queria que fosse um problema de convivência. Não, mas é porque se na vida passada
a gente teve algum problema, aí então agora os espíritos que estão do lado dela da vida passada estão infernizando a minha vida. E ela não aceitava qualquer alternativa que a gente apresentasse, ela não aceitava, porque ela queria que fosse espírito. No final, ela falou assim que ela queria fazer um tratamento espiritual para resolver esse problema. Não, eu estou conversando com vocês porque eu quero um tratamento espiritual para resolver esse problema. Não, tudo bem. Você pode vir na casa, a casa tem tratamento espiritual toda terça-feira e tal. E também tem várias casas aqui em Guarapari que oferecem. Não, mas eu quero conversar diretamente com o espírito, porque vocês não estão me entendendo. Tipo, nós não está. Ela queria o tratamento, tipo assim, o espírito psicólogo incorporar e conversar com ela. Ela queria um tratamento diretamente com o espírito, porque nós não estávamos sendo capazes de entender. Na verdade, a gente estava entendendo o que ela queria, só que não tinha como concordar, né? E aí, quando a gente falou que o tratamento espiritual não era assim, que o tratamento espiritual não era um espírito que ia manifestar e conversar com ela e passar alguma solução para ela. O tratamento espiritual é diferente, né? Você vai para a casa espírita, você vai receber passe, você vai receber água fluidificada. E aí ela ficou muito brava, porque ela queria... Ela não, quer uma audiência com o seu superior. Chama o seu coordenador lá, né? Tipo isso, chama o seu gerente lá que eu quero conversar com ele. E depois dessa conversa com ela, que a gente explicou como era, nunca mais ela pisou na casa espírita. Depois de 6 meses estudando, eu acho que ela ficou pensando, eu vou sondar um jeito de ter uma audiência com o espírito. Quando não teve jeito, ela nunca mais voltou na casa espírita. E eu, aquele dia, eu fiquei muito frustrada, porque assim, eu tenho no meu coração uma vontade muito grande de fazer faculdade de psicologia. Porque quando eu era adolescente, eu queria e não pude, né? Meus pais não aceitaram de jeito nenhum fazer psicologia. E eu fiquei com aquele negócio assim, eu tenho que fazer. Então agora, eu penso que eu quero fazer a faculdade, né? Só que naquela conversa com ela, eu pensei, gente, eu seria uma péssima psicóloga. Seria péssima, porque eu saí daquela conversa assim, gente, eu não conseguia ajudar essa pessoa. Eu não conseguia ajudar. Ela falava, nada que eu apresentava de solução estava bom, enfim. E a história foi essa. Ou seja, a ajuda que ela queria não era ajuda que era para aquele momento. Não tinha condição. Já pensou? Eu deixo falar, então tá bom. Vem aí, espírito, conversa com ela. Né? Se o espírito não fizesse o que ela queria, não entendesse do jeito que ela queria, imagina a confusão que não ia dar, sabe? Então, partindo desse princípio, né, de que as pessoas precisam de ajuda, mas às vezes elas não estão prontas para receber essa ajuda, a gente vai parar de ajudar? Não. Só que a forma de fazer isso vai precisar de ser diferente. Né? Tô vendo uma situação de uma pessoa muito querida indo por um caminho errado. Não vai adiantar eu falar. Como eu posso ajudar? Orando, pedindo. A gente nunca deve se esquecer desses exemplos. Eu gosto muito de lembrar do exemplo de Mônica, que orava muito pelo marido alcoólatra e que antes dele desencarnar, ele se converteu, que orava muito pelo filho que estava indo pelo mesmo caminho do pai. E a conversão do filho foi uma conversão tão estrondosa que ele ficou conhecido como santo pela Igreja Católica, que foi Santo Agostinho. Então, a gente nunca vai poder esquecer de Santa Mônica, que orou sem cessar pelo esposo, pelo filho, e que gerou a transformação. A ajuda, ela está acontecendo muitas vezes de forma silenciosa. Muitas vezes é estar ali, muitas vezes é a pessoa te ouvir conversando com outra, dando um conselho para outra e ela pensar, olha, isso aí serve para mim também. Muitas vezes é ela entender a forma como você age no seu dia a dia e entender aquilo como um exemplo bom. Por isso que a gente precisa de ser, como exemplo de Paulo, a carta viva do Evangelho. Demonstrar através das nossas ações para as pessoas o quanto ser espírita é bom, o quanto aprender sobre Jesus é bom, o quanto conhecer, né? Não é, eu costumo falar assim, que não é só você ouvir falar de Jesus, é você conhecer, porque é diferente. Eu escuto falar, eu sei de cada passagem, às vezes eu já decorei, né? Porque a gente percebe, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles são excelentes em histórias que estão na Bíblia, eles contam algumas e a gente fica assim, nossa, que história bacana. Mas é diferente de você conhecer verdadeiramente. Porque quando você conhece, você se sente amado. Quando você conhece, você sente que ele estará ali por você.
a qualquer momento, que a ajuda dele não cessa, e nem a ajuda do pai, porque como ele fala, né? O meu pai trabalha até hoje. E ele também, e nós também devemos ser assim, mesmo que em silêncio, mesmo que somente na oração. Né? Trabalhar primeiro, né? A proposta, já que a gente está chegando para o final, a proposta é, em primeiro lugar, eu vou encarar a minha verdade, eu vou entender aonde eu preciso melhorar, vou fortalecer o lado que está mais fraco da corda, até esse lado ficar bem forte a ponto de derrubar qualquer imprevisto, qualquer coisa que esteja me puxando de novo para o mau caminho, do vício comportamental, né, que às vezes é mais difícil ainda do que um vício químico. Pensa, pessoa que tem vício no cigarro, como eu citei, no álcool, em alguma substância ilícita, é difícil demais, mas a pessoa fica focada porque ela sabe o que é. E muitas vezes o nosso vício é comportamental e a gente faz sem se dar conta. Você não precisa colocar nada para dentro do seu corpo, está saindo de você porque já está impregnado. É a sua ação. Mudar isso é extremamente delicado. E Deus sabe, os amigos espirituais sabem do nosso esforço. Então, alterar mudar, né, virar essa chave, eu ajo sempre desse jeito, é o meu modus operandi. Como que eu posso virar essa chave, fazer diferente? E aí, a partir do momento que eu passo pelo processo, eu consigo compreender melhor o quanto as pessoas podem ter dificuldade de passar pelos processos delas, e eu consigo ser mais indulgente. E aí eu consigo ser mais compreensivo. E aí eu consigo, de fato, ajudar sem impor, porque a ajuda não pode ser imposta, né? Não pode ser do meu jeito, não pode ser, né? Tem que ser algo que aconteça de uma forma muito natural. Eu sei que cada um que está aqui tem muito essa pretensão de ser trabalhador da seara de Jesus. E nós somos esses trabalhadores, mas nós estamos em constante aprendizado. Tem várias coisas que a gente pode fazer para aprimorar isso. Como a gente pode aprimorar isso? Nunca esquecendo de trabalhar o autoconhecimento, para fazer essas mudanças, para fortalecer o lado bom da corda. Fazer as nossas leituras e meditações diárias, que sejam 15 minutos no dia, que não vai machucar ninguém, não vai tirar pedaço de ninguém, não vai atrapalhar em nada. Que seja levando uma palavra de consolação para alguém que está num momento difícil. Que seja demonstrando através do exemplo, né? E fortalecer isso, fortalecendo a si, em primeiro lugar, para depois conseguir levar esse fortalecimento para as outras pessoas. Eu até hoje, depois de 17 anos de espiritismo, eu não consegui converter ninguém da minha família ao espiritismo, ninguém. Né? Continua todo mundo com seus pensamentos, né? Mas eu preciso de entender que eu estou feliz assim, eu estou realizada, completa, e claro, gente, não é fácil, porque todos os dias é um desafio novo. Nossa, não tá legal isso, eu preciso melhorar isso, né? Então, nem todo mundo tá pronto ainda. Nem todo mundo tá pronto para entender que para as coisas melhorarem, a gente precisa agir. Não vai cair do céu, mas a ajuda tá lá. Deles para nós, e a gente precisa de seguir esse exemplo, né? Da gente para as outras pessoas. Então, que todo mundo possa sair daqui hoje com o coração encharcado de coisas boas e lembrando que em todo momento a gente está sendo ajudado e por isso a gente também deve sempre ajudar. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Então, todo mundo saiu, desligou? Como é que vai fazer? Volta aqui. Vai conectar na TV? Vou conectar. A internet não está muito legal hoje, não? Estamos... Nós agradecemos, Sara, imensamente aí pela palestra. Também pedimos desculpas aos nossos ouvintes da internet, os nossos internautas, porque nós ficamos um bom tempo, né, com alguns problemas na transmissão. E aí
Não cesse de auxiliar, então muita gente auxiliando aí, acabou que deu certo. Então, Sara, volte mais vezes, é muito bom te ouvir. E vamos começar agora com o nosso comentarista estreante, que é o Wagner. Wagner, bom dia, seus comentários em 2 minutos, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E a Sara nos trouxe aqui, e eu fiquei aqui a refletir, a questão da hora, né, do momento de auxiliar. E por muitas vezes a gente quer levar alguém numa palestra, num estudo, numa tarefa, e a gente acha que é aquele momento para a pessoa, que aquela palestra é para aquela pessoa. Fulano deveria estar aqui. E a gente acha que o auxiliar tem que ser no nosso tempo. E a gente não entende que cada um tem um tempo de maturação, né? Um tempo de entendimento. E isso causa, às vezes, uma frustração em nós. E aí eu penso também numa frase que fala assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então, nesse ímpeto desejo de querer auxiliar, pode ser que nós acabamos atrapalhando naquele processo evolutivo, né? Se nós pararmos para pensar que cada fruta tem um tempo de maturação, as pessoas não são diferentes, né? Então, me trouxe essa reflexão, e na aviação a gente até fala o seguinte, quando a aeronave estiver caindo, máscaras irão, né? Quando houver uma descompressão na aeronave, máscaras irão cair. Então, primeiro você tem que colocar a máscara em você, a questão do autoconhecimento. Você não pode auxiliar ninguém se você não estiver bom, estiver apto para isso. Então, primeiro nós temos que nos observar, né? Temos que estar prontos para isso e criar o entendimento de que o outro, no tempo certo, ele será acolhido por meio das preces, né, das nossas intuições, e continuar realmente chamando. Vai ter uma campanha do quilo, venha, participe. Vai ter uma palestra, olha esse livro, olha esse estudo, e dessa forma eu acredito, sim, que nós vamos auxiliar de alguma forma. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Wagner. Então, de Lagoa Santa, Minas Gerais, vamos viajar, vamos para a Europa? Vamos falar com o Charles. Bonjour, Charles. Bom, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente muito boa essa palestra de Sara. É pena que foi cortado um pedaço, né? Mas, bom, são as coisas do direto, né? Falou do friozinho, né? Mas por uma vez é o oposto, né? Aqui está um calor. Bom, cada um sua vez, né? E a coragem das pessoas, né? 8 horas da manhã, estar já aí reunidos, então vocês estão todos de parabéns, né? E falou muito bem também de achar o ponto, porque auxiliar, na realidade, não é tão simples como a gente pensa, né? Não é só querer, não, a gente precisa de desinteresse, né? Precisa dessa caridade verdadeira, né? Que é benevolência, indulgência, perdão, o BIP, né? Como a Sara falou bem, e com desinteresse, né? Ajuda não deve criar dependências, não deve criar condicionamentos, né? Deve, ao contrário, ajudar a pessoa na autonomia dela e deixar também respeitar a liberdade dela, né? Isso, com os casos que Sara trouxe, né? Foi perfeitamente bem explicado, né? E as pessoas que vão assim para a casa espírita resolvem o problema, depois não aparece mais. Pois é, e depois volta, depois sai de novo, depois volta e um dia fica, né? E faz parte dessa liberdade, né? Que é uma lei, né? A lei natural da própria filosofia espírita, que temos que respeitar, né? Antes de tudo, né? Bom, eu notei tantas coisas aí, vou ter que pular algumas, né? A ajuda nem sempre é o que a pessoa quer, né? E enquanto a pessoa não entende isso, ela não vai conseguir ser ajudada eficientemente, né? Aquele exemplo que você falou, né? Foi realmente muito ilustrativo também nesse sentido, né? Até um dia que a gente compreenda, né? Que cada pessoa vai compreender que a ajuda nem sempre é o que a gente quer, mas é sempre aquilo que a gente precisa mais, né?
e a partir do momento também, como você disse muito bem, que a gente age, né? Que a gente não fica aí de braços cruzados esperando que tudo caia já prontinho do céu, né? E porque, né, a palavra de Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Se a gente não se ajuda, dificilmente vai resolver o problema, que às vezes fica mais complicado, e tudo isso é feito justamente para a gente entender. Então, muito obrigado por essa fala e muita paz a todos. Obrigada, Charles. Vamos ouvir agora a nossa querida amiga Ivani Venâncio, lá de Muriaé, Minas Gerais. Bom dia, Ivani. Tem que liberar seu som. Agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, Sara, foi muito bom. Né? Eu falo que esse lembrete não cessa de auxiliar, né? Do Emmanuel, querendo lembrar a gente disso. É muito importante para os nossos dias. Eu falo que eu sou uma construção, né? Porque eu também venho de outra religião, que era católica, mas já tem uns 30 e poucos anos que eu venho estudando e conhecendo o Espiritismo. E eu falo que o trabalho que eu faço hoje com as pessoas em situação de rua, ele é muito importante, né? Quando a gente vê esse capítulo, né, que fala, tem um pedacinho que fala assim, não te percas em longos discursos sobre o poder do bem. Né? Que muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer um discurso para aquela pessoa que necessita, aquilo vai ajudar. E não é. É a gente ter uma escuta qualificada mesmo. É nessa escuta que a gente auxilia sempre. Porque, às vezes, nessa escuta, você consegue livrar as pessoas, como a gente fala nesse parágrafo, das profundezas do abismo. Né? E eu falo de experiência, né? Meus filhos foram todos, né? Dentro da evangelização, dentro da casa espírita, né? E hoje eu vejo o meu trabalho, que a sementinha foi plantada, mas a escolha é dele, né? E eu tenho aqui em casa um filho que ele é dependente químico, e eu vejo que é um cabo de guerra mesmo na vida dele, constante, esse cabo de guerra. Porque, às vezes, esses 32 anos dele foram muito mais tempo na dependência química do que hoje. Então, hoje a gente vê o esforço que ele faz todo dia para conseguir, né, ser melhor que ontem. Né? E como eu trabalho também com essas pessoas em situação de rua, eu vejo muitas das vezes, né, o esforço deles. Então, a gente não pode parar de auxiliar, né, de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E o Espiritismo hoje, na minha vida, essa doutrina maravilhosa, me dá essa base, me dá esse consolo para que eu não pare de auxiliar, sabe? Para que eu não pare de melhorar primeiro eu, né? Igual o Wagner falou, né? Eu melhorando, eu tendo essa leveza comigo mesmo, esse entendimento comigo mesmo, com certeza eu vou poder auxiliar cada dia melhor as pessoas com quem eu convivo, com quem está ali, né, para eu ajudar. E eu vou entender elas, a verdade delas. Que, como a gente sempre fala no Café com o Evangelho, como é que fala? É um litro de amor numa gota de verdade, né? É uma coisa assim. Então, e é isso que a gente deve procurar fazer na nossa vida, né? E se eu estivesse na situação do outro, como eu reagiria? Como seria? Quando a gente pensa assim, a gente consegue auxiliar muito mais. Então, muito obrigada, gratidão mesmo, Sara, pela sua exposição, pelas suas reflexões, que com certeza nos ajuda nesse domingo, nesse início de semana, para que a gente permaneça auxiliando no bem, buscando, né? Porque nós estamos em construção, né? E que nós possamos construir o bem em nós, para que nós possamos ser luz na vida das pessoas com quem estamos, com quem a gente vai estar nessa jornada. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ivani. A Sílvia
A internet da Silvia deve ter caído, a Silvia não caiu, graças a Deus. E vamos passar para os comentários do Júnior Sampaio. Sampaio, força aí, diretamente de Vitória, Espírito Santo. Ei, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Sara, pelas suas palavras, pelo que você trouxe para a gente. Você já começou falando sobre o tema, né? Resumindo o tema, ou introduzindo o tema, que é a caridade. Então, e aí, quando você fala do espírita, né? Tem essa questão. E a gente ouve isso bastante, né? Eu acho, das pessoas. Eu já ouvi isso de uma colega evangélica, e que nós trocamos muitas figurinhas. Não tem quantas pessoas falam bem assim, religião não se discute. Se discute, sim, quando for para enriquecer, né? A gente se enriquece com a religião do outro, com a teoria do outro, com o pensamento do outro, com a forma de entender a vida e a morte do outro. E a gente troca muita figurinha. E ela fala isso várias vezes, que o espiritismo, é muito bonito do espiritismo, essa questão da caridade. E é exatamente isso o texto, né? Ele fala para nós teorizarmos também, mas priorizarmos a prática, né? Cada parágrafo dele começa com a teoria e termina com a prática. A teoria, sim, nos eleva, mas a prática nos catapulta, né? Nos dá uma guinada muito grande na nossa evolução. E é muito importante para nós, e nós espíritas sabemos dessa questão, né? Isso me lembrou de um poema de papai, do seu Sampaio, Manuel Sampaio Neto, e intitulado exatamente isso, Caridade. Eu vou falar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, é bem pequenininho, é bem interessante. Informações do Evangelho, diz ao moço, diz ao velho, que a fé montanhas transporta. Também orienta e ensina, através da sã doutrina, que a fé sem obras é morta. Das virtudes conhecidas, que devem ser exercidas sem orgulho e sem vaidade, que proporciona alegria e cativa simpatia, tem o nome: caridade. Caridade para muitos só se entende como esmola. Na verdade, é luz e amor que ilumina e que consola. Bom cristão será aquele que, quando o seu tempo sobra, utiliza o aprendizado, transformando fé em obras. Então, esse é o poema que a gente recita hoje para vocês. Muito obrigado, Sara. Obrigado, pessoal. Já me encontrei. E agora vamos viajar até Portugal e vamos ouvir a Maria Brito, Fuja de Esperança, bem próximo de mim. A palavra é tua. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos. E eu, em primeiro lugar, agradeço a Sara, a excelente palestra. Tal como disse o Charles, infelizmente perdemos ali um bocadinho, mas acabou por complementar no final, o que valeu muito a pena ouvir. Portanto, eu só quero aqui deixar uma pequena nota, que ajudar o outro também é e como a Sara também disse, que ajudar o outro é um trabalho contínuo, que exige de nós sensibilidade, paciência e compromisso com o bem. Mesmo quando um amigo ou um parente nos demonstra alguma ignorância ou erro ou até ingratidão, não devemos desistir de auxiliar, temos que estar sempre ao lado dele, encaminhando conforme as nossas possibilidades. E há uma parte aqui no texto que diz: não cesses de agir, construindo e levando para o bem infinito. Isso é importante porque nos lembra que cada gesto nosso, por mais simples que pareça, pode fazer parte de algo maior, não é? Da construção de um mundo mais justo, mais leve e mais humanos. E como Jesus disse no final do texto, o meu pai trabalha até hoje. Aliás, o nosso pai trabalha até hoje. Então, nós também deveremos trabalhar. Portanto, é não desistir do próximo, porque às vezes as dificuldades podem parecer imensas, mas se não perseverarmos, as coisas não avançam. E o trabalho fica sem sentido. Muito obrigada. E agora resto eu, e tenho aqui uns minutinhos para fazer aqui um comentário. Sara, foi um prazer ouvir-te, tirando aquela parte que não te conseguimos ouvir, mas o essencial foi ouvido. E diz aí que até para ajudar
tem um tempo e um momento certo, até para ajudar. Eu já tive algumas experiências, quando tu disseste isso, lembrei-me quando fui uma vez ao Porto e juntei-me a um centro espírita onde estivemos a distribuir roupa e comida a moradores de rua, no Porto. Normalmente as cidades grandes, a Porto, Lisboa, têm este tipo de situações. As cidades mais pequenas, estas situações não se verificam. E também estive em Brasília, na equipa, numa das equipas, a distribuir cestas básicas no Centro Espírita da Mayra Rocha, que são realidades completamente diferentes e onde encaixa muito bem aqui aquela frase que tu dizes, que até para ajudar tem um tempo e um momento certo. As realidades são diferentes, não quer dizer que a pessoa não ajude. Eu, por exemplo, reparei que no Porto, algumas das pessoas que vinham para receber comida e roupa, elas não se preocupavam com comida e com roupa. Preocupavam-se em ter alguém para falar com elas, por mais incrível que pareça. Elas só precisavam, elas nem queriam saber da roupa e da comida, queriam alguém que lhes prestasse atenção. Portanto, nós sabemos que há várias formas de ajudar, não só na parte material, mas também na outra componente, que às vezes é mais difícil e muitas vezes difícil de identificar. Mas, como diz o texto, e como disse a Maria Brito, Jesus acaba bem, a frase acaba bem com Jesus, a dizer que se Deus não para, ele também não parou, e porque é que nós devemos parar? Claro que não. Sigamos os bons exemplos. E para terminar, não tenho aí a Silvinha, mas estou a ouvir a voz da Silvinha. Francisco, por favor, as tuas quadrinhas. Eu vou dizer as minhas quadrinhas. Não cesses de auxiliar, é o mesmo que dizer não pares de trabalhar, boas venturas irás ter. No café é relembrado a frase dita por Jesus: Deus nunca está parado. A trabalhar, Ele nos induz. Sara diz que até para ajudar tem sempre um tempo certo. O Espiritismo vem explicar. A caridade gera um espírito liberto. É isso. Libertemo-nos através da caridade. Sara, tens pelo menos 1 hora ou menos para fazeres o teu comentário final. Convém ativares o teu som. Ai, gente, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso lembrar do seu Sampaio, viu, Júnior? Toda vez que ele me via, ele falava assim: todos querem que a Sara vá. E eu lembrei dele, toda vez que ele me via, ele falava isso, né? Um abraço gostoso dele, falava: todos querem que a Sara vá. E assim, todos os comentários que vocês foram fazendo foram me lembrando de alguma situação, né? Sendo que, assim, lembrar que, às vezes, a gente está ajudando sem saber que está. Eu me lembro quando eu trabalhava na farmácia, que tinha um senhor que todo dia, no mesmo horário, ele ia lá para eu olhar a pressão dele. E toda vez estava boa. Eu, gente, o que esse homem todo dia está aqui? Será que ele tem tanto medo de morrer assim, que todo dia ele está aqui? Mas era um senhor, e com o tempo eu fui percebendo que ele ia lá para conversar, porque ele morava sozinho, porque a esposa já tinha falecido. Então, o momento que ele tinha de conversar era aquele momento ali, conversar qualquer coisa, né? Então, é uma forma de você ajudar, é uma caridade também. Você escutar, você prestar o seu ombro, o seu apoio para uma pessoa que não tem ninguém, que quer conversar, né? Às vezes, você, conversando alguma coisa cotidiana, você está levando essa ajuda. E também me lembrei de uma frase do Emmanuel, que eu li em algum dos textos dele, onde ele fala assim: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então, quando a gente fala, não cesse de auxiliar, não pare de trabalhar, tudo, a gente não deve nunca desistir, né? Como a Ivani falou, que é trabalhar sem desistir mesmo. Você vê um filho numa situação difícil, você nunca vai desistir dele. Você, como mãe, você nunca vai desistir. Então, é isso, é o amor verdadeiro, é o amor em movimento, né? A caridade é esse amor em movimento. E na medida em que a gente entende que amar é isso, a caridade está relacionada a esse amor, você entende que você não pode se cansar nunca de ajudar, de trabalhar. E é exatamente por isso que Deus nunca para de trabalhar, porque Ele ama, né? E o amor faz com que a gente siga em frente, né? Então, que a gente consiga trabalhar essa questão dentro da gente para estar sempre servindo com amor, com boa vontade, onde quer que a gente esteja, para qualquer pessoa que seja,
dentro do Espiritismo, no nosso ambiente de trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar, é lugar. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Sara. Estava a ficar com alguns no meio. Fosse falar uma hora, fosse comentar uma hora, mas não, graças a Deus. Eu tinha que ouvir o vídeo, dar-me nas orelhas. E o Café com o Evangelho está a terminar, na hora certa. Eu vou pedir a colaboração do Aloísio, que ponha aí as atividades que irão acontecer, já de seguida, o passe virtual. Podem acessar no canal YouTube, @passevirtualsge, todos os dias. E depois, já a seguir, penso que há uma atividade, não é? Matrimónio e amor. Olha, isto diz respeito a todos nós. Isto está no curso psicológico gratuito de Transpessoal Joana de Ângeles e continuamos no estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E amanhã? Quem é que teremos cá amanhã? Amanhã teremos cá o Mário Mas e continuamos no estudo do livro Assim Vencerás e a lição será em marcha. Estamos todos em marcha. Em marcha para o fim de semana, para acabar o domingo e em marcha para mais um dia desta maravilhosa existência. Um bem-aja a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sempre com Jesus no coração.